Vou te provar quem vence em uma batalha até a morte entre Lucy versus Carnage, então assista o vídeo. Todo mundo já teve um dia ruim. O chefe te encheu o saco, você perdeu o ônibus e chegou em casa com vontade de explodir tudo. Mas Lucy não teve um dia ruim. Lucy teve uma vida inteira de dias ruins. Abandonada ao nascer, criada em um laboratório, tratada como cobaia, zoada por causa dos seus chifrinhos. E sabe o que ela fez com tudo isso? Ela decidiu que a humanidade inteira iria pagar a conta. Armada com vetores invisíveis que rasga a carne, metal e esperança com a mesma facilidade, essa de clones não precisava levantar um dedo para te mandar pro hospital ou pro cemitério. Fofa por fora, apocalipse por dentro. Lucy, a garota dos chifres que provou que o pior monstro do mundo não tem presas, tem garras, tem trauma. Ela é a sentença de morte da humanidade com o rosto de menina. Como uma de clones, carrega em seu DNA uma missão de substituir o Homo sapiens como espécie dominante do planeta. E com o arsenal que possui, isso não é uma ameaça vazia. Lucy não depende exclusivamente de força bruta para eliminar seus alvos. Ela é calculista, fria e completamente capaz de manipular aqueles ao seu redor com uma facilidade perturbadora. Agentes militares altamente treinados já foram enganados e neutralizados por ela usando nada além de distração e astúcia. Prova de que a mente dela é tão letal quanto qualquer outra arma em seu arsenal. O corpo de Lucy já foi testado de várias formas que liquidariam qualquer ser humano comum várias vezes. Sobreviveu à explosão de alta potência. Levou um projétil de um franco-atirador diretamente na cabeça. Caiu de um penhasco logo em seguida e continuou de pé. Quando sua personalidade alternativa Neo tentou suicídio, o organismo simplesmente se recusou a ceder. Afinal de clone possuem regeneração ativa. E quanto mais dano recebe, mais resiliente a criatura se torna. Não subestime o que parece ser uma garota comum. Ainda na infância já demonstrava a capacidade de arremessar um adulto até o teto sem esforço aparente. Com um corpo completamente desenvolvido, consegue arrancar árvores inteiras pela raiz e lançar rochas do tamanho colossal como se fossem pedras de calçada. E isso é apenas o que ela faz com os membros físicos. O que vem a seguir é onde as coisas ficam verdadeiramente perturbadoras, os vetores. Invisíveis a olho nu, membros extras emergem do corpo em velocidades absurdas, capazes de alcançar alvos a distâncias consideráveis. Com eles, Lucy pode eliminar múltiplos inimigos ao mesmo tempo, despedaçar a estrutura de um vagão de trem, transformar fragmentos do solo em escudos improvisados rápidos o suficiente para parar projéteis e até alterar a trajetória de balas já disparadas. O que torna essas extensões verdadeiramente aterrorizantes é a precisão cirúrgica. Atravessam rochas sólidas e penetram diretamente nos órgãos de um alvo. Pele, nervos, ossos, estruturas vitais, tudo acessível. Não é necessário machucar alguém por fora. Ela pode simplesmente desligar o seu cérebro. Com esse nível de controle, destruir um helicóptero em pleno voo. Abateu Ana, uma adversária descrita como onipotente e onipresente. Isso é hipérbole, claro. E no feito mais impressionante, afundou uma ilha inteira usando apenas essas extensões invisíveis. Quando todos os limitadores são removidos, a situação ultrapassa qualquer definição razoável de combate. As extensões se expandem a ponto de demolir edifícios em massa, e o descontrole chega a desencadear tempestades gigantescas em cadeia. Vai vendo, foi declarado que sua capacidade destrutiva poderia erradicar toda a vida do planeta, embora isso provavelmente se refira à extinção biológica e não à explosão literal da Terra. Seu alcance pode tocar o espaço sideral. Ela projeta campo de forças e cria ilusões, e graças à adaptação reativa, cada ciclo de regeneração devolve suas extensões mais poderosas do que antes, tornando o confronto prolongado uma batalha progressivamente desesperadora para qualquer oponente. Existem vilões que querem poder, vilões que querem dinheiro, vilões que querem dominar o mundo com um plano elaborado e um monólogo de 10 minutos. Cletus Kasady não quer nada disso. Cletus só quer ver o caos. Assassino serial antes mesmo de ganhar superpoderes, porque aparentemente ser humano já era suficiente para isso ser um problema. Cletus ganhou na loteria errada quando um simbionte filho do Venom resolveu se fundir com ele pelo sangue. O resultado? Uma criatura que transforma o próprio corpo em lâminas, machados, tentáculos e qualquer outra coisa que sua imaginação doentia mandar. Mais forte que o Venom, mais instável que dinamite molhada e completamente irrecuperavelmente feliz com tudo isso. Carnificina não é um vilão com uma motivação complexa. É um sorriso vermelho no meio de uma cena de crime. Inclusive, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ok? E confira também os produtos abaixo para apoiar ainda mais o canal.
Carnificina não é apenas difícil de machucar, é quase uma perda de tempo tentar. Rajadas de metralhadora? Ineficazes. Balas simplesmente não encontram nada para perfurar. O próprio Deadpool, mercenário com décadas de experiência em destruição, não conseguiu arranhar a criatura. E quando o Homem-Aranha desferiu o golpe mais poderoso que tinha a oferecer, Carnificina simplesmente riu. Milhares de volts de eletricidade absorvidos. Os ataques do Nova suportados. Magia também não foi suficiente. Ele até resistiu a uma investida do Sentry, um ser de nível cósmico, antes de ser finalmente partido ao meio, e mesmo assim voltou. Diferente da maioria dos simbiontes, sua vulnerabilidade ao som é drasticamente reduzida, tornando uma das poucas fraquezas conhecidas da espécie quase irrelevantes nesse caso. Se machucar Carnage já é complicado, acabar com ele é outra história. Sua cabeça já foi literalmente explodida e se reconstituiu. O pescoço quebrado foi questão de segundos para ser corrigido. Mesmo com o rosto completamente dilacerado, o simbionte ignorou o dano e seguiu em frente. O feito mais impressionante, porém, foi sobreviver a uma bomba do apocalipse, um engine projetado especificamente para exterminar toda a raça humana. Em combate, a agilidade dele é um fator que poucos adversários conseguem compensar. Supera Deadpool em termos de reação. E se movimenta com a fluidez do Homem-Aranha e em certos momentos o ultrapassa. Reage a projéteis múltiplos simultaneamente. Acompanha até certo ponto reflexos do Nova em combate direto. Colocando tudo isso na balança, suas reações operam em níveis no mínimo hipersônicos. O lado ofensivo do Carnificina não fica atrás de nada. Despedaça paredes, levanta e arremessa veículos com facilidade, vários de uma vez se quiser. Conseguiu arrancar um olho de adamante de uma sentinela com as próprias mãos, dominou o Venom em um combate direto e supera consistentemente o Homem-Aranha na força bruta. Mas o corpo dele não é apenas forte, é uma arma em si mesmo. O simbionte pode se estender por uma cidade inteira, transformar os membros em lâminas, disparar espinhos à distância e rasgar ruas inteiras como se fossem papel. Carnificina não só luta, ele muda o campo de batalha ao seu redor. Será que o Carnage seria o melhor vilão do Homem-Aranha? Carnificina está devorando quando sente algo estranho. Ele vira. Você está parada no meio da rua com o olhar vazio. Oh, uma garota perdida? Que delícia! Carnificina lambe os dentes afiados. Lucy inclina a cabeça. Você é barulhento. Carnificina ri. Vou te fazer em pedaços. Ele dispara tentáculos de simbionte, dezenas dele. Lucy ergue a mão invisível. Os vetores cortam todos os tentáculos de uma vez. Que? Carnificina olha confuso. O que você fez? Lucy não responde. Ela levanta outra mão. Carnificina é levantada do chão. O quê? Não tem nada me segurando. Tem sim. Lucy aperta o punho e o braço do Carnificina é arrancado por força invisível. Ele grita. O simbionte regenera o braço rápido. Interessante, Lucy observa. Carnificina enlouquece. Ele cria lâminas gigantes, machados, tudo, e avança em frenesi. Lucy não se move. Os vetores bloqueiam tudo. As armas são cortadas antes de tocarem nela. Impossível. O que você é? Carnificina grita. Lucy dá um passo à frente. Diclônios. Ela estende ambas as mãos. 50 vetores surgem. Carnificina é perfurada de todos os lados. Braço, pernas, torso, tudo rasgado. Não, eu sou imortal. Eu sou... Lucy fecha as mãos. Os vetores puxam. Carnificina é desmembrado. Pedaços do simbionte se separam, tentando se juntar. Você fala demais, Lucy concentra. Os vetores vibram em alta frequência. Começam a desintegrar o simbionte em nível celular. Não, não, não! Carnificina grita enquanto é apagado. O simbionte tenta fugir, mas Lucy o prende. Ela continua desintegrando até sobrar nada. A batalha foi fria, mas Lucy vence aqui só porque... Primeiro, apesar do Carnage ser muito durável e poder estender o seu simbionte por uma cidade inteira, o fato é que ele não teria muito o que fazer contra Lucy. Primeiro, Lucy pode criar escudos que o Carnage não conseguiria ultrapassar. Segundo, o alcance da Lucy é muito maior, pois ela pode alcançar o espaço sideral e foi declarada como uma ameaça para todo mundo. E terceiro, que ela pode ignorar a durabilidade convencional e atingir diretamente os órgãos vitais tanto do simbionte quanto o do hospedeiro. Apesar da biologia do simbionte não ser a mesma de um ser humano, ele ainda assim não demonstrou nenhuma capacidade de ser invulnerável a esse tipo de manipulação. E em último caso, a Lucy só precisaria jogar ele no espaço. Vendo tudo isso que foi apresentado aqui nesse vídeo, claramente o Lucy é superior. Então assista mais vídeos por aqui, pois quem vence hoje é Lucy.